A riqueza real. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. A riqueza real. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando, esquecendo que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Livro Ceifa de Luz, editora FEB, capítulo 11, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Importante divulgarmos o livro espírita. Importante que sempre que citarmos alguma coisa, algum enunciado, ainda que seja uma pequena frase dos espíritos, é bom que citemos o autor, citemos o livro, porque precisamos divulgar o livro espírita. Chico Xavier psicografou milhares de páginas, inclusive comentando o Novo Testamento, mas abordando diversos assuntos, os mais variados temas. Muito importante que divulguemos
o livro espírita. Nesse livro Ceifa de Luz, nós vamos ver a carta de Paulo aos Filipenses, que aparentemente é meio estranha a palavra dele, quando ele diz: porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Que história é essa, o meu Deus? Ué, então ele tem um Deus particular só para ele? Não, prestemos atenção. Paulo de Tarso estava falando para os gentios, ou seja, gentios com O. É aqueles irmãos que não conheciam esse Deus espiritual que conhecemos hoje e que Paulo conhecia. Aqueles povos adoravam vários deuses que eles mesmos criaram, na fantasia da adoração. Quando Paulo fala desse Deus espiritual, desse Deus verdadeiro, que hoje conhecemos, ele fala, porque o meu Deus, mas não é que fosse o Deus particular dele, que fosse dele, não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que ele conhecia esse Deus espiritual, esse Deus maior, esse Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele estava falando para povos que adoravam vários deuses, repetimos, criados por eles mesmos. Então, interessante a gente prestar atenção, porque hoje já não podemos mais falar assim. Às vezes ainda encontramos pessoas que falam, não, mas o meu Deus é poderoso. Como se hoje existissem vários deuses. Não. No Brasil, por exemplo, considerando as igrejas romanas e as igrejas também reformadas, luteranas, as chamadas de evangélicas, essas igrejas, pentecostais, batista, não importa qual seja a denominação, elas têm ideia sobre o Deus espiritual e falam sobre esse Deus espiritual. Mas não é o meu Deus, como se fosse pertencer a um grupo. A princípio, quando Paulo fala isso, transparece uma certa possessão sobre Deus. Um Deus especial, mas não é isso que ele quer dizer. Prestemos atenção, ele estava falando para povos que adoravam vários deuses. Não é o nosso caso, por exemplo, no Brasil. Por mais que a pessoa não tenha nenhuma religião, ela, quando a gente fala em Deus, ela está entendendo que é esse Deus espiritual. Vai com Deus, Deus te abençoe. Todo mundo está entendendo que é esse Deus único, esse Deus espiritual. Mas é bom que destaquemos isso, por quê? Porque ainda hoje vamos encontrar pessoas participando das igrejas protestantes que às vezes falam assim, porque o meu Deus é poderoso. E com certeza com base no que Paulo falava. Mas observemos que agora nós vivemos numa situação que os povos já conhecem esse Deus espiritual. Quando falamos em Deus, estamos falando desse Deus único, esse Deus espiritual. Porque não adoramos vários deuses. Não é interessante a gente destacar isso. Porque essa fala de Paulo fica meio estranha no século XXI, principalmente no Brasil, onde todos os religiosos, todos os cristãos seguem a ideia desse Deus único, Deus espiritual, inclusive apresentado por Moisés e depois apresentado por Jesus como sendo o nosso Pai, o nosso Criador. Tanto que ele ensina a oração do Pai Nosso, expressando Pai Nosso, falando desse Pai Nosso. Outra coisa que queremos falar da questão da riqueza, essa riqueza real do conhecimento, da sabedoria, do amor, porque essa nós levaremos conosco. A riqueza material é ilusória, porque logo teremos que nos desfazer dela. É isso.